Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né, desse tema de hoje, para a gente finalizar o nosso vídeo, né, da segunda parte, né, que a gente tava falando, né. Vou tomar um suco aqui, já fiz uma merendinha, tomar um suco aqui para amaciar a garganta, né, para a gente ver as informações que tem agora preparado nessa segunda parte, né, pessoal? Qual é o nosso tema de hoje, pessoal? Que a gente falou na primeira parte. Foi o que é a soberba espiritual, né, pessoal? O que é isso? É um dos pecados capitais, o qual a humanidade toda está presa nesse pecado da soberba, pessoal. Por quê? Porque o sistema aqui foi colocado para que você se sinta poderoso, se sinta achando que é melhor do que as outras pessoas. Principalmente, pessoal, quando você ganha dinheiro. Aí a situação pegou, né, pessoal? Tá? A situação pegou. Quando você tem dinheiro, começa. Então, o sistema aqui dessa realidade, você que tem dinheiro, coloca você como um. Exalta você, pessoal. Então, isso pode gerar um sentimento na alma da pessoa, a soberba. Por isso que é a soberba espiritual, né? Aí eu coloco a pergunta: por que não podemos deixar surgir esse sentimento na nossa alma? Por quê, pessoal? Porque ela vai levar você a cair, vai levar como fez com Lúcifer, vai fazer que você decaia da presença de Deus. Você separe se essa ligação da espiritualidade que você não vai ter mais. Então, é por isso que é preparado aqui nessa realidade para fazer com que você não tenha essa conexão, pessoal. Por isso que tudo aqui é preparado para fazer que você não tenha essa conexão. Encha o seu ego, encha, você fica no ego, na soberba, para que você aí, quando você está nesse sentimento, você vai se afastando da presença de Deus. Como aconteceu com Lúcifer, né? Que depois virou Satanás, diabo, né? Entende, pessoal? Foi aonde a gente parou aqui na palavra que ele disse, de fato, nós somos chamados de santo, a ser como Deus. Então a gente tem que ser como Deus, mas não pela nossa própria força. Não é pela nossa própria força. Como Satanás queria, e sim por meio da graça de Deus. Então a gente vai ser filho de Deus pela graça de Deus, trazendo todo o, como é que se diz? O sentimento não é, trazendo toda a virtude que existe em Deus. Aí a gente, quando tem essa virtude, a gente se torna um filho de Deus, pessoal. Tá certo? É isso que tem que acontecer. Porque se não, você pode se tornar um Deus desse século, mas um Deus que não tem a virtude, a essência de Deus. Tá? Aí o que é que ele fala mais? Para combater a soberba, é essencial cultivar a virtude oposta, ela sendo a humildade a principal dela. Então, a principal para combater a soberba é a humildade, pessoal. Então, isso é uma virtude que existe em Deus, né? Cristo veio demonstrar essa virtude. Por isso que aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Cristo não mente, pessoal. Cristo
Ele tinha a essência do Deus, porque ele era o filho de Deus. Então, ele estava demonstrando a virtude que existe, tem que existir na gente, para a gente se tornar um filho de Deus. E a humildade é uma delas. Aí ele fala, a humildade nos lembra da nossa dependência de Deus e nos faz reconhecer que toda a nossa habilidade e conquista são dons que recebemos dele. Então, pessoal, é importante você reconhecer que todas as coisas que está fazendo você movimentar é esse Deus, pessoal. Quando uma pessoa começa a tirar Deus de fora, começa a agir com ela, está entrando a soberba aí. Aí não tem direção da espiritualidade. Eu estou dando aqui esses sinais, pessoal, principalmente vocês que estão despertos, para você perceber as pessoas, os líderes, os pregadores que estão nessa soberba e eles não estão percebendo, pessoal. Porque é uma coisa que toma a pessoa, um sentimento que ela não percebe, por causa do orgulho dela, da altivez, ela não consegue. Ela acha que aquilo é normal. Tá cego. Então, foi por isso que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou. Por isso que a gente que desperta não pode cair nessa armadilha. Tá? Aí ele fala, você tem que estar na dependência de Deus que nos faz reconhecer que toda habilidade, então, toda habilidade que a gente tem, pessoal, conquista, são dom que recebemos de Deus. Por isso que eu sempre agradeço a Deus aqui no final, pessoal. Se Ele está me usando, tem pessoas sendo, se sentindo bem, sendo abençoada, assistindo meu vídeo, é Ele que está operando. Se Deus não operar, a espiritualidade não operar, eu não sou nada, pessoal. Nada, tá? Aí ele fala, ademais, ela nos coloca no devido lugar diante de Deus e diante dos outros. Então, fique na sua posição. Reconheça que tem algo maior que está operando. Ele só está usando você como um canal da espiritualidade. Seja humilde, não, quem está operando é Deus. Quem faz todas as coisas é Deus. Eu não faço nada, eu só sou um servo humilde que estou me colocando na posição, tá? Aí ele fala, não faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerando os outros superior a si mesmo. Então, isso quem falou foi o apóstolo Paulo, né? Não faça por ambição egoísta ou por vaidade, então, porque aí entra a soberba. Você viu que a soberba ele tem essas virtudes, essa característica, é egoísmo e vaidade. Então, a pessoa entra no ego, né? Mas humildemente considerando um ao outro superior a si mesmo. Ele colocou aqui o que o apóstolo Paulo falou. Tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? O exercício da humildade requer vigilância constante sobre o pensamento, palavras e ações. Devemos estar atentos às tentações de nos vangloriarmos, de buscar atenção excessiva ou de menosprezar os outros. É um trabalho contínuo de autoexame e humildade diante de Deus. Então, pessoal, o exercício da humildade requer vigilância constante sobre o nosso pensamento. O que é que a gente está pensando? Você está pensando que você é melhor do que o outro? Sabe? Isso é vigilância de palavras e ações. Você está fazendo uma coisa, umas ações que você se coloca em posição superior a outra pessoa. Você tem que estar atento a isso. Principalmente você que está desperto, pessoal. Porque a pessoa que não está desperta, ela está agindo assim. Tá?
você vai perceber também pessoas que estão agindo nesse nível de consciência, tá? Ele fala, devemos estar atentos às tentações que nos vangloriam. Então, tentações, às vezes é dinheiro, uma posição, aí faz com que para você se sentir melhor do que a outra pessoa, e você não é. De buscar atenção excessivamente, ser menor, tá menosprezando as pessoas, até uma pessoa que não tem dinheiro, que não tem conhecimento. Veja aí se você não está fazendo no seu dia a dia, pessoal, tá? Isso já está dando sinal de que existe soberba ali em você. Trabalhe a humildade. É um trabalho contínuo, de autoexame, então é contínuo. Né? Não é porque você se despertou, né? Que você agora não, agora está tudo de boa. Agora que você precisa vigiar mais ainda. O autoexame e humildade diante de Deus. Então, o primeiro que você tem que se humilhar, né? Por isso que a Bíblia diz: humilhável debaixo da potente mão de Deus. Então, o primeiro que você tem que se humilhar é a Deus. Depois você vai ter que ser humilde com o próximo. Tá? A humildade vai demonstrar que você tem uma conexão com esse Deus. Senão, é outro espírito, é outra coisa. Está fora da espiritualidade. Tá? Aí ele fala, além disso, outra virtude importante no combate à soberba é a gratidão. Então, seja grato, é por isso que seja agradecido. A Bíblia ensina. Olha, a Bíblia está ensinando tudo isso, pessoal. Por que os cristãos estão entrando nessa soberba? Você vê que é um espírito, eles não estão percebendo que estão entrando nessa soberba. Muitos líderes, muitos não estão percebendo, não estão despertos, pessoal, estão dormindo. Por mais que esteja em um grupo, eles estão lendo a Bíblia, não estão conseguindo. A Bíblia fala sobre isso, gratidão, pessoal. Quando reconhecemos e expressamos gratidão a Deus por todas as coisas, então você tem que ser grato a Deus por todas as coisas. Em toda circunstância, dá graça. Evitamos cair na armadilha de nos considerarmos superior ao outro. Então, essa é uma armadilha. É a soberba, o sentimento preparado para você cair. E eu vi muitos líderes aonde eu passei, né? Que meus olhos pôde contemplar caindo nessa armadilha. Cai, pessoal. Dinheiro, posição, sabe? É muita coisa. Então, ele aí vai pensar que é melhor do que o membrozinho que está lá, coitado. Então, ele cai. Entende? Aí ele fala: o cultivo à gratidão também desenvolve uma atitude de apreciação pelas qualidades e realização das outras pessoas, o que afasta de nós o sentimento de superioridade e até de inveja, que é outro pecado capital. Então, vai afastar você da soberba e vai afastar você da inveja, que é também um outro pecado capital. Entende, pessoal? Então, você tem que desenvolver isso, essas qualidades de ajudar outra pessoa a ser humilde, principalmente quando a pessoa não tem nenhum conhecimento, a pessoa está totalmente. Então, você ter ali aquela paciência, isso vai ser um treino para o seu espírito, a sua consciência, não permitir que esse sentimento de superioridade tome conta de você. Então, eu aconselho, é um conselho, não é uma regra, tá, pessoal? Porque senão é religião. Então, é um conselho você fazer esse treinamento, sabe? Você que é maior, tem dinheiro, tem uma posição, você sempre fazer coisa humildemente. Buscar atender mais as pessoas mais humildemente. Ajudar, se tornar ser útil para as pessoas
menos favorecida. Então, isso vai ajudar você a combater o sentimento de superioridade, até da inveja, tá? Aí o que é que ele fala mais? Quando uma pessoa descobre o seu ser interior, sua essência, sua vida, o sofrimento, o presente e o futuro tornam uma perspectiva diferente. Então, quando você se conecta ao seu ser interior, né, tem a conexão, torna uma perspectiva diferente. Constata que existe uma presença divina. Então, você constata que existe ali na sua alma, na sua essência, uma presença divina que nos acompanha desde sempre e tem a certeza de nunca esteve sozinho, jamais. Então, por isso que quando você se conecta, você sabe que Deus está com você. Aí a pessoa disse, você acha que vai, vamos buscar a presença de Deus ali na igreja? Você sabe que você já está com a presença de Deus. Esse é o engano que está dizendo que vai buscar a presença de Deus. Você já está, porque você se conectou com sua essência divina. Entende? Uma pessoa assim já está desperta, mas o que é que ele fala? Isto preenche de alegria o coração, mas também traz responsabilidade. De que mesmo com a ajuda divina, o maior trabalho é o nosso. E vai depender da mudança de nossos padrões e atitude. Então, vai depender do padrão de atitude. Tá? Você que está conectado, pessoal, fique esperto para que esse sentimento, por exemplo, você vai sendo alguma coisa, vai crescendo, tendo dinheiro, posições, não pense que você está sendo alguma coisa pela sua força, esquecer de Deus, não dar mais graças a Deus, não ser mais grato. Não faça isso, porque se você vai se perder. A espiritualidade, você vai perder a conexão, tá? Aí ele fala, nessa nova etapa da evolução, né? Uma pessoa entra nessa nova etapa da evolução dela, quando o ser humano com mais consciência, mais sutil, pode ver o seu ser, sentir a sua presença e ouvir a sua palavra, se cumprir objetivo de qualquer religião. Então, você vai ver isso se cumprindo, Deus operando na sua vida. Cumpre o objetivo de qualquer religião. Então, você está cumprindo o objetivo. É esse o objetivo, quando você se conecta. Agora, não deixe o sentimento da soberba tirar essa conexão, pessoal. Ele fala, de objetivo de qualquer religião, né? Que ele fala do latim religare, ou seja, religar, reunir, restabelecer comunicação entre a parte humana e a parte divina. Então, você não pode deixar que você perca essa ligação, pessoal. É isso que Cristo veio fazer. Religar a parte divina à parte humana, o qual a gente tinha se desconectado lá quando Adão mais Eva lá pecou, pessoal. Então, houve essa morte espiritual que foi sair da presença de Deus. Então, se nós todos somos descendentes de Adão e Eva, então a gente, por isso que estamos desconectados. É por isso que desde lá a humanidade vem tentando se religar com Deus, pessoal. Tá? E Cristo veio trazer essa ligação da nossa consciência com a consciência maior, com a consciência de Deus. Né? Porque Deus é espírito, então, através do nosso espírito, a gente vai se ligar a Deus. E a gente tem que ter cuidado para que sentimentos como esse, que estava com Lúcifer, né, Satanás, não entre para atrapalhar essa ligação que a gente vai ter com Deus, pessoal. Uma pessoa que se conecta com Deus, não deixe. Eu tenho que vir falar isso aqui, pessoal, porque eu estou vendo muitas pessoas até da espiritualidade caindo por causa disso.
porque não está vigiando, não está desperto, está deixando essa ilusão iludir ele, principalmente o dinheiro aqui, pessoal. Está perdendo o contato, tá? E aí não se torna uma pessoa melhor, não transmite aquela virtude desse Deus. Ela pode se tornar até um demônio, pessoal. Tá? Porque você não tem a essência de Deus, você vai ter a essência de quem? Você é para se tornar um Deus aqui, mas um Deus que tem a virtude do Deus verdadeiro. A essência é o que Cristo veio ensinar, pessoal. Tá? É isso que está acontecendo. Eu sinto muito, né? Eu sinto muito. Por isso que eu estou vindo gravar esse vídeo para você que está na espírita. Você está atento a isso. Não deixe, tá? Aí ele fala, essa nova geração de pessoa consciente observa a humanidade na perspectiva de eternidade, com a ótica una, considerando que desde o início dos tempos, a origem dos valores duradouros da humanidade são o mesmo e persistente no tempo em todas as culturas. Então, mesmo que passe culturas diferentes, gerações diferentes, os valores é o mesmo para a nossa consciência. O valor é o mesmo. Quais são os valores? Valores universais que estão na nossa alma, tá? Esses valores estão na nossa alma. São valores universais. Ele fala tais como amor, paz, justiça, respeito, humildade. Então, olha a humildade aí, pessoal. O que vai combater a soberba. Compaixão, generosidade, caridade e perdão. Foram e continuam a ser a base da visão moral de todos os grandes figuras religiosas que por aqui passa e também que aqui se encontra. Então, tem que ter, quando você fala de consciência, você tem que ter essa visão moral. Você tem que dar esses frutos. É o fruto que Cristo falou. Se você estiver conectado, você vai dar o fruto, que é o quê? Amor, paz, justiça, respeito, humildade, compaixão, generosidade, caridade, né? Você vai ser mais, fazer caridade, perdão. Então, são esses sentimentos que tem que, essas virtudes que tem que existir em você, esses valores universais, e está na sua alma. Então, quando você se conecta com a sua centelha, o Espírito Santo, você vai ter que dar esse fruto do Espírito Santo. É isso, você vai ser um Deus, mas você vai dar esses frutos que é a virtude que existe nesse Deus, pessoal. Tá? Então, você tem que ter essa virtude, pessoal. Então, pode ser qualquer gerações, né? Pode ser o início de origem de valores da humanidade. São o mesmo que persistem no tempo. Então, em todo o tempo. Seja qual for a geração. Então, isso aí era dos antigos, rapaz. Isso é... Não. Quem disse isso? Esses são valores da nossa alma. Valores universais. Não tem nada a ver com o tempo daqui. Pode ser qualquer geração. Tem que entrar nessa visão. Aí ele fala, o que a diferencia a atitude tomada diante de cada uma delas é que nos faz perceber se aprendemos com o intelecto, que acaba nos esquecemos o que nos faz repetir sempre o mesmo padrão. Ou o coração que vai persistir de encarnação para encarnação, nos fazendo evoluir. Então, por isso que você não tem que ficar também só no intelecto, pessoal. Você tem que ser intelecto e coração, mente e coração. Tem que ter o sentimento. Por isso que essas coisas de soberba pega essas pessoas, porque ela vai por intelecto. E isso é uma armadilha bem preparada aí, sabe por quem, né?
Você sabe, né, pessoal? É uma armadilha e qual muitos líderes de vários grupos estão caindo nisso, tá? Porque ele tem que ter coração, sentimento, ele tem que ter aquela virtude também. Não é só intelecto, não é só ficar intelectual. Não é só isso, pessoal. Você tem que sentir. É por isso que meu vídeo aqui é também de sentir, pessoal. Não é que eu passe tudo, que eu conheço tudo, mas eu estou passando o que a gente precisa, o que a gente. Mas com sentimento. Foi por isso que eu falei aqui ontem sobre que está gravando o vídeo com a voz do EA, sabe? Pessoas estão pegando coisas espirituais e gravando, fazendo o EA falar, de ela falar, ela tá, o EA falar aquele texto que ela fez ali. Entende? Não vai sair com a frequência, porque o EA é um robô, ele não tem vibração. O EA é um robô, pessoal. Você tem que falar, porque você tem uma vibração. Entende? Você tem que falar com seu sentimento, né? Com seu intelecto, porque isso vai fazer com que desperte a outra pessoa. Isso vai tocar na frequência da alma da outra pessoa. Agora você pega lá, por exemplo, eu pego esse texto aqui e boto aqui para o EA falar ele. Você acha que vai ser a mesma coisa? Você entende, pessoal? Então, não pode fazer isso, porque não é só o conhecimento em si, o conhecimento com a essência, com o coração, com o sentimento, para mexer com a frequência da alma da pessoa, para ela despertar, entende? Aí ele fala, a soberba espiritual ergue uma parede na mente com uma barreira contra a luz da sabedoria e da compreensão. Com os humildes está a sabedoria. Então, pessoal, se você é soberbo, vai erguer essa parede na sua mente, o qual você não vai enxergar que você criou uma barreira contra a luz da sabedoria. E quem é a luz da sabedoria, pessoal? Quem é? Você entende agora? Então, e da compreensão. Com os humildes está a sabedoria. É por isso que esse Deus, ele disse, eu habito com contrito de coração e com humilde de coração. Então, Deus está com humilde de coração. Então, se Deus está com você, você está com toda a sabedoria do mundo todo. Do universo, né, pessoal? É isso, pessoal. Aí ele fala, isso acontece na maioria das vezes quando exibimos como demonstrações magistrais para nossa própria glorificação. Então, você está buscando a ser melhor, ser glorificado, ser aplaudido. Isso, por isso que eu disse que isso pega muito pessoas líderes que estão diante de muitas pessoas, pessoal. Né? Na verdade, ser soberbo é ser orgulhoso, egocêntrico, então, tá no ego. É o ego tentador, então, é o ego seu que está tentando você. Né? Diz a oração, não deixe cair em tentação, mas que tentação ou sentimento de superioridade. Então, é por isso que a gente faz a oração do Pai Nosso, né? Livrar-me do mal, não deixe cair em tentação, livre-me do mal, né? Não tem isso na oração do Pai Nosso? Então, é isso que a gente não tem que cair, tá? Ele fala, é fácil observar que o soberbo só presta atenção e nota aquele que acha que é soberbo em todos, entende? Ele não se acha soberbo. Ele está sendo soberbo, mas ele não se acha. Ele vai achar na outra pessoa. Pessoal, é uma armadilha bem feita que passa pelo nosso sentimento, nosso coração.
a gente tem que ficar atento, tá? Senão, a gente cai na cilada. Aí ele fala, a verdadeira humildade significa ser aberto e receptivo à nova ideia, flexível à mudança e cooperar com elas. E ser despretensioso e a consciência do consentimento. Uma vontade de encontrar o caminho superior e de compreender quem são aqueles que podem indicar a ajuda a encontrar. Então, a verdadeira humildade significa você estar aberto, receptivo às ideias, flexível à mudança e cooperar com ela. Então, pessoal, tem pessoas aqui, é por isso que eu chego aqui, ó, com toda a humildade. Pessoal, você tem pergunta, mas tem pessoas aí, pessoal, que se considera melhor do que eu, sabia? Então, ela não quer fazer a pergunta. Ela viu meu vídeo, eu falei uma informação que ela não tem. Ela, nossa, balançou ela, mas ela não tem humildade de chegar e vir perguntar, pessoal. Você tem que ter essa humildade, pessoal. Eu estou aberto para isso. Eu pergunto também. Alguém que eu vejo, não tem essa informação, como é isso aí e tal? Para ver se existe verdade ali. Eu tenho que perguntar, estou avaliando. Né? Mas tem pessoas, porque tem líderes aqui também me assistindo, sabia? Tem líderes, pastores de vários grupos religiosos, estão me assistindo aqui, pessoal. Tá? Então, será que esse líder vai ter humildade de chegar e perguntar a mim alguma coisa? Né? Teve irmão aqui que ele tem dinheiro, né? Tem posição aí. Mas ele não tem informação que eu tenho. Aí quando ele tá vendo meu humilde aqui, tá vendo meu vídeo, ele não tem a condição de chegar e vir perguntar. Por isso que ele não quer vir perguntar, pessoal. Mas isso vai demonstrar a sua humildade diante de Deus. Isso vai ser um trabalho da sua consciência, pessoal. Não, eu vou perguntar aquele Samuel, ele é o quê? Ele não é nada, olha o canalzinho que ele tem lá. Eu acho que eu vou ficar perguntando a um desse aí. Mas ele viu informação aqui que eu tenho, e é por isso que eles ficam me assistindo aqui. Informações que eu tenho trazido que eles não falam. Tá, pessoal? Então, você tem que estar flexível à mudança e cooperar com ela. E ser despretensioso, né? Não ter pretensão. E a consciência com o sentimento, uma vontade de encontrar o caminho superior. Então, você acha que o caminho da sua religião é o caminho superior? Não é. Eu estou ensinando o caminho da sua consciência para você se conectar. Porque tem pessoas agora, pessoal, que estão em grupo religioso, que ele não sabe dessa informação. Aí quando me viu aí, ele viu meu vídeo e começou a tocar nele. Entende? Então, você quer aprender o caminho o qual eu me conectei à minha espiritualidade? Eu vou ensinar você com toda a humildade. Por isso que pergunte. Se aproxime, pergunte qual é a sua dúvida, o que é que você pode fazer para entrar nessa conexão. Entende? Mas tem posição, eles não vêm, não perguntam. Encontrar o caminho superior e compreender que são aqueles que podem indicar e ajudá-la a encontrar. Então, você procura aquele que pode ajudar você a encontrar. Então, eu aqui sou um que posso lhe ajudar você a encontrar o caminho da sua consciência. Mas você, pela pretensioso, pela soberba sua, não, quem é ele? Não. Entende? Você não vem para que eu possa indicar você, ajudar você. Né? Com humildade, nosso verdadeiro merecimento começa a brilhar como o sol do meio-dia. Sem ela,
pode ser instalada uma forma de rigidez que se torna outra experiência a passar, entende? Então, é isso que vai acontecer com você, pessoal, quando você tem essa humildade. Como alguns aqui que teve a humildade, pessoal, né? Era de grupo, vieram, perguntaram e hoje estão muito agradecidos. Fica me agradecido, agradeça a Deus. Quem operou foi ele, irmão. Não foi eu não tenho nada a ver com isso. Eu só estou na minha posição, fazendo a minha parte. Se eu ficar na soberba também, entrar nessa, eu posso sair dessa minha posição. Então, pessoas que ficam aí, você, como é que se diz, exaltando aí um líder, exaltando uma pessoa, você é demais, isso pode fazer com que a pessoa entre na soberba, tá? Então, qualquer pessoa aí vem me agradecer, eu digo, não, agradeça a Deus. É ele que opera, graças a Deus. Por isso que eu coloco lá, graças a Deus que você entendeu. Ele diz, obrigado, nossa, que palavra barulho. Eu digo, graças a Deus, é Deus. Entende? É ele que está operando, né? Eu só sou um canal se eu ficar na posição de humildade. Se eu começar a pensar que sou eu que faço alguma coisa, vou sair da frequência da espiritualidade evoluída. Talvez você fique numa frequência de espírito de baixa vibração que esteja usando você aí, tá? Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa soberba espiritual e fala por que a gente não deve ter esse sentimento? Será que a Bíblia fala? Vamos ler, né? Isaías 14, versículo 11. Sua soberba foi lançado na sepultura, junto com o som da sua lira. Sua cama é de lava, sua coberta é de verme. Então, pessoal, você morre, você cai na sepultura. Então, a soberba vai levar você à sepultura. Entende? Vai lançar você à sepultura. O qual o quê? É a morte, é a separação desse ver. Então, da sua cama é de lava. Sua coberta é de verme. Nossa, pessoal, é difícil, né? Mas fazer o quê? Por isso que temos que ter a humildade, né? Aí ele fala, Salmos 10, versículo 2. E a sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que o apanha em sua trama. Então, pessoal, a pessoa que tem arrogância, ela é ímpio e persegue o pobre ainda, aquele que mostra a humildade. Então, essas pessoas que mostram humildade, ele persegue ainda. Você é um ímpio que vai ser apanhado na sua trama. Isso vai ser um laço para você. Aí ele fala, Jeremias 4, Jeremias, versículo 48, versículo 29. Temo ouvido do orgulho de Moabe, da sua extrema arrogância, do seu orgulho e soberba, e do seu espírito de superioridade. Então, Jeremias viu que o orgulho de Moabe estava operando, pessoal. Então, a espiritualidade não poderia se aproximar ali. Pessoas que estão com arrogância, extrema arrogância, né? Orgulho, soberba, e o espírito de superioridade. A espiritualidade não pode operar, pessoal. Então, tem ouvido, a espiritualidade falou, tem ouvido do orgulho de Moab. Então, ele tem percebido isso, tá? Falando alguma coisa parecido dela.
Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Mateus 23, versículo 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Então, Cristo não fala a verdade, pessoal. Olha o que Cristo fala. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, porque vai ser a derrota dele. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, o que Cristo falou é verdadeiro, pessoal, tá? E isso, essa humildade de você se humilhar, vai ser aonde você vai vencer esse sentimento de soberba, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais é Filipenses 2, versículo 3. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superior a você mesmo. Foi o que o espiritualista falou lá. É esse versículo aqui, ó. Filipenses 2, versículo 3. Não faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas com humildade, porque essa humildade vai ser a sua blindagem, a sua ligação que você vai ter com a espiritualidade, considerando um ao outro superior a você mesmo. Isso aqui, pessoal, vai ser a sua ligação que você vai ter com a espiritualidade. Não seja começar a dizer que você... Isso vai ser a sua derrota. Aí ele fala, Romanos 12, versículo 16. Tenha uma mesma atitude um para com o outro. Não seja orgulhoso, mas esteja disposto a associar a pessoa de posição inferior. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, pessoal, isso aqui acontece muito. Por quê? Por exemplo, se eu ganho dinheiro, eu mudo de classe social. Por quê? Quando você ganha dinheiro aqui, pessoal, você muda de classe social aqui nessa realidade. E isso dá uma impressão a você que você acha que é melhor do que a outra pessoa. É que Deus está lhe dando porque você é melhor, porque você é santinho e a outra pessoa é má. Entende? Então você não vai querer se associar com pessoas que sejam inferior à posição social que você tenha. Tanto social em dinheiro, né? Como social intelectualmente. A gente não pode ter isso, pessoal, tá? Então, tem muitas pessoas aqui que estão no meu canal, tem a situação fisicamente, né, o dinheiro, acima de mim, que eu sou pobre. Você sabe, já falei no meu vídeo aqui, minha família é pobre, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo humildezinho, entende? Tem pessoas aí que tem. E ele pensa que é intelectualmente melhor do que eu, pessoal, tá? Ele se considera superior a mim. Por isso que muitas pessoas não vêm fazer a pergunta. Por isso que não pode existir isso, pessoal, tá? Porque isso você está sendo... ele fala, não seja orgulhoso. Então, isso é um orgulho. Nossa, eu vou ser ensinado pelo aquele Samuel lá, que mora lá numa comunidade lá de Salvador? Não, eu sou um cara aqui que eu vou deixar ele me ensinar sobre espiritualidade. Então, isso demonstra que você está com orgulho. Entende, pessoal? Não pode. Você vai demonstrar o contrário, vai combater seu orgulho quando você reconhece, não, essa informação não tem, mas como é mesmo? Eu não estou conectado com
com a verdade. Eu estou em um grupo religioso, mas eu não sinto o que eu estou sentindo no seu vídeo, irmão Samuel. Seja sincero, pessoal. Seja sincero com você, né? Porque se eu estou sendo usado agora pela espiritualidade, é graças a meu esforço aqui que eu estou fazendo de estar nessa frequência. Mas eu sou alguma coisa? Não. É porque Deus tá, a espiritualidade está operando. Eu me tornei um canal da espiritualidade. Você também pode se tornar quando você deixar esse orgulho entrar na humildade, pessoal. Tá? Aí ele fala, não seja orgulhoso, mas esteja disposto a se associar, né? A ter relacionamento a pessoas de posição inferior. Então, eu sou uma pessoa que tem uma posição inferior. E tem pessoas aqui que têm posição maiores do que, né? Nessa realidade. Às vezes ele é um grande empresário, ele é famoso, ele é sabe, uma pessoa iletrada, né? Principalmente, mas eu tenho diploma superior também. Mas esse conhecimento não é comparado com essa conexão que a gente tem com Deus, pessoal. Eu não posso deixar esse meu diploma aí de psicologia e psicanálise tomar frente dessa conexão, dessa humildade, entende? Eu não posso deixar isso, porque senão eu vou estar entrando também no orgulho. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou perder a conexão com Deus. Então, não seja, não é o quê? Como é que você entende a palavra não? Não seja. Seja o quê? Humilde. Esteja disposto a associar com pessoas de posição inferior. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, não seja sábio, não fique só na mente, na intelectualidade, tenha também sentimento. Entende? Porque essa sabedoria, você não pode ser sábio aos seus próprios olhos, porque vai ser a sua derrota. Tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? 2 Coríntios 10, versículo 13. Nós, porém, não nos gloriamos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera da ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês inclusive, né? Inclusive, então, ele diz que você não pode se gloriar além daquele limite que Deus dá essa limitação a você. Então, limitaremos o nosso orgulho à esfera da ação de Deus. Então, o nosso orgulho, a gente passa dizendo que Deus que está operando, o qual confiou alcançar a vocês exclusivo. Então, vocês que estão conectados vai alcançar essa ação de Deus em você, pessoal. Tá? Então, vamos combater esse orgulho, essa soberba, essas coisas, entende? Aí ele fala, Provérbio 16, 18. O orgulho vem antes da destruição. O espírito ativo antes da queda. Então, isso vai surgir na sua alma. É por isso que eu coloquei a pergunta. Por que não tem que deixar surgir esse sentimento na nossa alma? Porque ela vem lá antes de você ser destruído. Ela vem alimentando, você vai alimentando até você cair. A queda, acontece a queda e a sua destruição. Que é o quê? É você se afastar da presença de Deus. Então, essa é a derrota para uma pessoa, a alma da pessoa. Aí, o que é que ele fala mais? Tiago 4, versículo 6. Mas ele não concedeu ele concedeu graça maior, pois assim diz a Escritura, Deus se opõe os orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então,
Deus se opõe ao orgulhoso. Então, se você é orgulhoso, Deus está contra você. Você está se afastando de Deus. Mas se você é humilde, você vai receber graça de Deus. Você está em conexão com a espiritualidade. É isso, pessoal. A Bíblia fala sobre essa soberba espiritual, tá? Que a gente não pode deixar esse sentimento na nossa alma. Aí ele fala, Provérbio 21, 29. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Então, pelo rosto do o comportamento do ímpio, mostra a arrogância dele. Nossa, pessoal. E eu estou vendo isso até no meio, pessoas que se declaram religiosos, espiritualista, crente, evangélico. Eu estou vendo isso, pessoal. Essa pessoa é ímpia e está no meio religioso. Eu sinto muito, pessoal, tá? Sinto muito mesmo. Aí ele fala, 1 Samuel 2, versículo 3. Não fale tão orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, e ele é que julga os atos dos homens. Então, não fale coisas arrogantes, pessoal, né? Orgulhosamente, porque Deus está vendo você, Deus é sábio. Ele vai julgar o seu ato, pessoal. Todo ato desse, ele vai ser julgado, tá? Aí ele fala, Jó 35, versículo 12. Quando clama, ele não responde, por causa da arrogância do ímpio. Então, uma pessoa que está na soberba, na arrogância, ele vai clamar a Deus, mas Deus não vai responder a ele. Por causa da arrogância dele. Então, isso atrapalha até Deus ouvir a sua oração. Você ter intimidade com esse Deus, pessoal. Tá certo? Então, repare isso, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Salmo 17, versículo 10. Ele fecha o coração, os insensíveis, e com a boca fala com arrogância. Então, pessoal, uma pessoa que é arrogante, né? Ele fecha o coração. Ele fecha o coração insensível. Então, ele fecha o coração, não tem sensibilidade. Ele perde a sensibilidade. Uma pessoa que fala com arrogância, é soberba, entende? Ele tem um coração insensível, pessoal. Nossa, pessoal, não é fácil, viu, pessoal? E tem muitas pessoas assim. Eu não sei como é que as pessoas não percebem, pelo comportamento, pelo falar da pessoa, você percebe logo, pessoal. Tá? Aí o que é que a Bíblia fala mais? Tiago 4, versículo 6. Versículo 6. Deus resiste o soberbo, mas dá sua graça aos humildes. Então, foi o que falou lá em Tiago, né? Ele resiste. Então, você não tem conexão com isso. Se você entra na soberba. Aí ele fala, Mateus 11, versículo 28 até o 30. Vamos ler aqui. É Jesus falando, né? Venha a mim todo que está cansado e sobrecarregado, e eu darei descanso a vocês, né? A vossa alma, né? Tomarei sobre o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Olha o que Cristo fala, pessoal. Não é Cristo quando fala, parece que
Nossa, dá uma emoção na gente. Olha o que ele fala. Venha a mim todo que está cansado e sobrecarregado, e eu darei descanso a vocês. Então, o descanso é em Cristo, né? Tome sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde. Então, Cristo tem essa virtude, a humildade, a mansidão, a humildade de coração. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve, pessoal. Então, pessoal, a gente tem que aprender com Cristo. As virtudes estão em Cristo, vai passar, a gente vai ser, o irmão vai ser também filho de Deus e vai ter a mesma virtude de Cristo, tá? Foi assim que os cristãos lá foram, ele estava refletindo tanto essa virtude que ele foi chamado os primeiros cristãos. Ele estava refletindo a imagem de Cristo, tá? Aí, Provérbio 15, 33, vamos ler. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Então, quando você tem humildade, pessoal, o temor do Senhor, né? Vai ensinar sabedoria e a humildade a você. Então, a sabedoria e a humildade vai estar com você, que vai anteceder a sua honra. Então, você está antecedendo ser honrado por esse Deus, tá? Aí ele fala, Colossenses 3, versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus e amado, revertivo da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, tá de acordo com o que Cristo falou lá, pessoal. Você vai aprender isso, pessoal. Então, revista, se você é escolhido, é povo de Deus, é um povo desperto, você vai ter que se revestir disso. Dessa profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Você vai ter que colocar isso, essa virtude nesse dia a dia. É fácil, pessoal? Não é fácil. É por isso que a gente tem que trabalhar a conexão com a espiritualidade, com esse Deus, para ajudar para a gente ter essa essência na nossa vida. Porque vamos ter tentação de todo e qualquer lado, pessoal, para que a gente não coloque essa virtude aqui nessa realidade. Por quê? Quem que não quer que coloque? Existe um príncipe desse mundo que não quer que você coloque. Ele quer que você entre na soberba, como ele entrou na soberba e caiu, né, da presença de Deus, se afastou e se tornando o quê? Satanás. Ele era Lúcifer e se tornou Satanás, o diabo, o Deus desse século, que está cegando você para que você não veja que você tem que entrar nessa conexão. Ele está cegando para que você não veja. Então, eu estou fazendo aqui tudo contra que ele quer, despertando consciência aqui para essa conexão com a alma dela, para que ela tenha essa profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão. Então, eu sou um que estou guerreando contra o que ele está querendo fazer aqui, pessoal. Então, você tem que ter o escudo da fé, você tem que ter proteção, pessoal. Porque você pensa que você não vai ser atacado, você vai ser atacado. Você está numa realidade aqui onde a operação maligna, as consciências estão operando, pessoal. Tá? Em todo setor da humanidade está acontecendo isso. Tá certo? Não tem como, mas a gente tem que dar esses frutos, entrar nessa humildade, para combater essa soberba. E eu sinto muito que muitos líderes, pessoas até começaram tão bem na espiritualidade, se perderam pelo caminho. É isso, pessoal, tá? E esse vídeo aqui serve de alerta, né? Para todos nós. Eu tenho que estar vigiando também, você também.
todo mundo para que a gente não perca a conexão com o Espírito. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, mais um vídeo aqui, pessoal. Agradecer a vocês pela visualização do vídeo aí passado, pela mensagem que vocês deixaram aí, né? Até mesmo de boa noite, deixou alguma gostei do vídeo, sabe? Obrigado por tudo isso. Agradecer a vocês, né, pessoal? Tem que agradecer a vocês, a Deus e essa espiritualidade, né? Que está operando. Graças a Deus. Vamos continuar na nossa posição. Não vamos sair dela. Porque se sairmos dela, porque a gente entrou na soberba. Tá certo, pessoal? Vamos manter o humilde e ficar na nossa posição para sermos usados pela espiritualidade. Tá certo, pessoal? Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir que eu esteja. Tchau!